Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal 3005. Dessa noite, como já está virando já uma rotina, temos aí as palestras do professor Walter, né, com a companhia do irmão Carlos. E hoje ele vai dar continuidade ao tema da semana passada, que é o Fundamentos Transcendentais do Universo. E antes de passar a palavra para ele, eu queria pedir para vocês aí que ainda não está inscrito no canal, tem um QR Code aí embaixo. Basta você apontar a câmera, abrir a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code, que ele vai redirecionar você para o nosso canal do YouTube e você já pode se inscrever no canal. Eu queria também pedir, reforçar mais uma vez o pedido para todos para fazerem a doação aí à Fundação Henrique José de Souza, né? Aí embaixo também tem a agência, a conta corrente, e embaixo ali do título tem o CNPJ, para quem for fazer um TED, uma transferência. Então, pedir a ajuda de vocês para mais uma vez a gente estar podendo angariar recursos lá para ajudar a fundação. Professor, boa noite. Professor Carlos, boa noite, Carlos. Uma palavra para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Luz, paz e amor para todo mundo. A palavra está com o senhor, professor. Muito bem. Boa noite a todos. Eu só quero dar um aviso aos que estão assistindo, que eu coloco no YouTube palestras, né? Tem muitas palestras. Olha, eu só quero dizer que lá no YouTube já tem lá 54 palestras disponíveis para quem quiser assistir, não é isso? Então, o nome geral dessas três páginas, né, chama-se Filosofia Transcendental Cósmica. E tem 3 links, mas o link é sempre difícil, né? O nome é muito comprido, né? Então, quem quiser acessar, é só colocar na busca do YouTube, coloca meu nome completo, Walter Teixeira de Andrade, e já vai localizar todos os 3, né? Então, tem lá já 54 palestras, e palestras até, a maioria, com 2 horas de duração, sobre os mais diversos temas. Então, isso aí que eu queria convidar os irmãos, né, para esse evento. Então, Fundamentos Transcendentais do Universo. Vamos, então, iniciar. O nosso irmão vai clicar. Eu vou fazer um breve retrospecto de 2 minutos, né? 2 minutinhos para a gente retomar a caminhada, né? Estamos falando sobre isso aqui. Aí. Fundamentos Transcendentais do Universo, né? 5. Fundamento da evolução, fundamento da manifestação, fundamento da mônada, fundamento da polaridade, fundamento da volta à unidade. Pode seguir, meu irmão. Falamos sobre o fundamento da evolução, não é isso? Pode seguindo rapidamente, só para relembrar, né? Descida de vida e energia, subida de vida e consciência, falamos sobre isso. Depois, fundamento da manifestação. Nós vimos os logos todos, não é isso? Pode ir seguindo, vimos as 3 emanações, dando origem aos planos universais. Depois vimos a descida da consciência de vida de Brahma, originando a humanidade, né? Não, pode voltar um pouquinho só um pouquinho, para relembrar. Aí, isso aqui a descida da consciência de Brahma, é isso? E se inserindo no plano físico denso, né? E vimos que, então, que o que está do lado esquerdo desta imagem chama-se cosmogênese. O que está do lado direito chama-se antropogênese. Então, esse é o fundamento da manifestação. Agora nós vamos ver o terceiro fundamento. É aí que nós vamos continuar hoje, né? O terceiro fundamento, fundamento da mônada. Agora sim, né? Vamos explicar direitinho. Fundamento da mônada. Nós temos aqui novamente o Sol central, Brahma, Vishnu, Shiva e os planos do sistema solar. Pode clicar, meu irmão, vamos indo. Ora, num determinado momento,
do Sol central é emitida uma chispa, uma fagulha. Uma fagulha, não é isso? Essa fagulha nós damos o nome de mônada. E essa fagulha, essa chispa, essa chama, tem tudo aquilo que o Sol central tem. Ou seja, tudo aquilo que o Sol central tem está contido aqui nessa fagulha. Perfeito? É por isso que Moisés, em Gênesis, lá em Gênesis, logo no início de Gênesis, ele fala: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, bate bem. Seguinte, então, aqui chama-se mônada. Seguinte, a mônada sai do Sol central e vem para Brahma, que é o primeiro trono. Aqui eu pus, pode clicar, 7. Eu pus 7 mônadas aqui, pode parar por aqui. Eu pus 7 mônadas porque a mônada tem 7 aspectos, né? Que o nosso universo é setenário e a nossa mônada é composta por 7 aspectos. Por isso que eu representei aqui 7. Né? Então, o que acontece? Agora, isso é muito importante. Veja bem, a mônada é uma chispa, é uma faísca do Sol central. A mônada. Mas ela não desce, ela vai morar no primeiro trono, na casa do Pai. É isso? Brahma. Ela fica morando na casa do Pai. Mas da casa do Pai, ela emite uma emanação sua para baixo, em direção no plano físico. Está vendo aqui? Então, essa emanação vem de Brahma, passa por Vishnu, passa por Shiva e vai descendo. Pode ir clicando? Pode ir clicando, meu irmão, lá vai descendo, 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 isso aqui. E chega no momento, né, que aqui não está aparecendo aqui embaixo, porque tem aqui isso. Então, ela passa, então, ela chega no plano físico, no nosso setenário, né? Em Shiva, no nosso setenário. Pode dar mais uma clicadinha? Mais uma clicada. Então, ela vai baixando de Atman, passa por Atman, e vai baixando nossas 7 constituições setenárias até chegar no mineral. Perfeito? E a mônada vai e se fixa no mineral. E é a partir desse mineral que ela recomeça a sua subida em direção novamente ao Sol central. Relembrando, nós vamos comentar isso novamente, essa volta da mônada para o Sol, para Brahma, é isso? O que acontece? Ela vai adquirindo experiências nesses vários níveis aqui. Então, ela tem que passar pelo mineral, tem que passar pelo vegetal, eu estou seguindo aqui, né? Pelo animal, depois entra na tríade superior, passa pela experiência hominal, super-humana, experiência super-humana, subdivina e divina. Quando ela chega na experiência divina, é sinal de que ela está em Brahma novamente. Voltou à casa do Pai. Esse é o grande mistério que nós falamos, né? Por que acontece isso? Não existe uma explicação que esteja por escrito, ou que os mestres tenham dado para nós, por que isso acontece. Isso. Provavelmente, meu entendimento, e eu acho que os irmãos podem concordar com isso, nós não temos ainda suficiente consciência para entender o porquê desse fato. Não temos consciência ainda, porque ainda somos seres humanos. É isso. Estamos passando pela experiência humana. O nosso mestre afirma que o futuro da humanidade é constituir uma raça de adeptos. É claro que quando a humanidade estiver constituída por uma raça de adeptos, então está aberto o caminho. Eu não vou dizer que o adepto vai entender tudo, porque está a caminho, mas as portas ficam abertas. É isso? Porque a gente sabe que quando uma consciência atinge este nível de adepto, ele está aqui já no segundo trono, em Vishnu. Em Vishnu existem os arquivos akáshicos. Os arquivos akáshicos. Então, aqui está tudo registrado numa caixa. Então, essa consciência de adepto pode ter acesso a todos esses registros e estudando, pesquisando e revivendo na sua mente aquilo que faz parte da sua própria essência, que é a divindade. É isso? Então, é como
Isso aqui eu simbolizo para quando eu dou palestra em aulas, eu simbolizo como um escafandrista, né? Ele desce, ele põe a sua roupa de escafandro, desce lá no fundo do mar, né? Vai lá embaixo, não é isso? Mas ele fica ligado ao barco em cima, de onde ele provém, por um tubo de oxigênio, não é isso? E fica ligado por um tubo. É muito semelhante isso. Então a mônada desce, ela vai aqui e fica ligado através desse fio, né? Com a sua consciência que está lá em Brahma. O importante que a ciência iniciática nos diz é o seguinte, que faz parte do mistério. A mônada sabe tudo o que acontece em Brahma, porque ela tem a consciência do Sol central. Se ela tem a consciência do Sol central, ela tem consciência de tudo o que acontece em Brahma. Mas quando ela desce, vai descendo em direção do mineral, ela vai perdendo, vai se esquecendo da sua origem divina, perfeito? E vai se inteirando com os planos mais densos, né? Os planos mais densos. O que se tem ideia, e é um mistério, não há como explicar isso, a não ser um mestre, um ser divino pode explicar isso, né? Ou pode entender, vamos dizer. Não somente explicar, mas entender, é que a mônada em si ela não tem essa experiência do mineral, nem do vegetal, nem do animal. É isso? Então, nessa sua volta, ela vai adquirindo experiência desses vários planos mais densos, até passar por Shiva, Vishnu e volta a Brahma. O que acontece? Veja bem, qual é a diferença que existe? Ela desceu e subiu. Quando ela desce de um jeito. Ela desce sabendo tudo o que acontece em Brahma. Mas quando ela sobe, ela retorna ao seu conhecimento a respeito de tudo que acontece em Brahma e volta com o conhecimento que ela adquiriu nos planos físicos mais densos. Então, ela vai enriquecer o conhecimento lá em cima. É isso? Vai enriquecer o conhecimento de Brahma através do conhecimento aqui embaixo. Não é verdade? Provavelmente, eu acho que isso é um projeto de quem? Quem é que faz? O Eterno, não é isso? Nós sabemos que aqui nós temos o Sol central, não é isso? Nós podemos estabelecer uma linha divisória aqui em cima, entre o Sol central e o Eterno. O Eterno é representado por um quadrado. É o Tati. Chama-se Tati. Não tem definição. É isso? HPB, na doutrina secreta, ela diz que Tati não tem definição. Então, inclusive, na doutrina secreta, ela fala que o Tati é o inabordável, o incognoscível, o inabordável, o inimaginável. Tanto que o Tati, que é esse representado graficamente por um 4, é isso? Na antiguidade, isso os livros dizem, né? Iniciados dizem, que na antiguidade, suponho na Índia, lá, milhares de anos atrás, quando um discípulo chegava para o seu mestre e perguntava assim, mestre, o que é Tati? O mestre dizia, Tati é Tati, Tati é Tati. Então não tinha explicação, né? Aliás, nós podemos até nos lembrar, veja bem, isso nos lembra do Moisés, né? O Moisés, o primeiro contato que ele teve com a divindade, com aquilo que chamou Deus, foi quando ele viu a sarça ardente. Foi antes dele receber a tábua dos 10 mandamentos. Ele estava ainda no caminho, iniciando o caminho dele para trazer o seu povo para Israel. É isso? Então ele viu, num determinado monte, ele viu uma sarça ardente, né? Um vegetal em fogo. Né? E ele ali entrou em contato com a divindade. Né? E essa divindade falou para ele, olha, Moisés, a sua missão é levar o seu povo, tirar o seu povo do Egito e levar para a Terra Santa. Não é isso? Então,
o Moisés ficou sabendo naquele momento da sua missão. E está na Bíblia isso, Moisés contou na Bíblia, em Gênesis, ele conta isso, né? Que num determinado momento, ele, diante da divindade, ele ficou atônito, né? Diante daquilo que apareceu na frente dele, né? Então ele perguntou para a divindade, mas, Senhor, quando eu tiver que entrar em contato com o meu povo e dizer para eles que o Senhor me deu essa missão e nós temos que realizar isso, que nome que eu vou dar para o Senhor? Como é que eu vou... Que nome que eu vou dar para o Senhor? Eu não sei, eu preciso de um nome, né? Então, o Moisés, na Bíblia, respondeu que a divindade, né, esse Deus, falou para ele assim, eu sou o que sou. Pronto, eu sou o que sou. É claro que ele não ia explicar para Moisés, porque Moisés não ia entender. Ele não ia entender. Ele era um iniciado, né? Um iniciado no Egito, tinha autoconhecimento de magia, de autoconhecimento, etc. Mas não tinha condições ainda de conseguir entender aquilo que estava se comunicando com ele, a própria divindade, né? Então, ele diz, então fale para o seu povo que o meu nome, quando perguntarem o meu nome, você fala assim, que eu disse, eu sou o que sou. Isso está na Bíblia. E também mais uma importante informação é o seguinte, entre o Sol central e o Tati, que é representado aqui em cima, depois tem mais para frente de outra representação, é um quaternário, um quadrado, existe aqui uma linha divisória, que na doutrina secreta, a Helena Petrovna Blavatsky chama de Mula Prakriti. É o nome que ela dá para essa linha divisória. Mula Prakriti. Prakriti quer dizer matéria. E mula é raiz. Mula Prakriti é raiz da matéria. Então, veja bem, nós não entendemos o que é o eterno. Nós não entendemos, não conseguimos entender. E na doutrina secreta é dita, né? Tati é Tati. É isso? Os antigos filósofos da Índia falavam Tati é Tati, é o inabordável. Não dá para entender. Mas também, uma coisa impressionante, veja só que impressionante, o próprio Sol central, que é a consciência mais elevada do nosso sistema evolutivo, do nosso universo, que é o nosso sistema solar, ele não consegue ver Tati. Então, o HPB diz que quando o Sol central olha para Tati, ele não vê Tati. Ele vê o quê? Uma barreira, Mula Prakriti. Ele vê um véu. É um véu que existe entre ele e o Tati. Então, nem ele consegue ver o Tati. Esse é um grande mistério, né? Um grande mistério que envolve toda essa questão, é algo realmente extraordinário, né? Tudo bem? Então, aqui nós vemos esta... Então, eu quero dizer também uma outra coisa importante, né? Existem várias correntes no mundo, né? Com relação ao conhecimento a respeito de Deus, né? Então, três dos mais importantes é um que acredita a existência de um só Deus, grande parte da humanidade monoteísta, né? Uma outra parte, desde a antiguidade, talvez exista até hoje, podem ser politeístas, acreditam em vários deuses, né? Existe uma outra parte que é citada na literatura, são os panteístas, né? Ou seja, aqueles que acreditam que tudo que existe na natureza faz parte de Deus. Mas, é verdade, nós estamos aqui, seguimos a linha, pelo menos aqui na nossa apresentação, não é isso? Seguimos a linha da teosofia e que é continuada pelos ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Então, como nós falamos todos esses níveis de consciência, nós chamamos de deuses, muitos podem dizer, bom, então quer dizer que a eubiose é politeísta, porque fala em deuses, mas não é verdade.
esses deuses, na verdade, eles não constituem uma essência separada uma das outras, fazem parte de um todo. Isto aqui, esquematicamente, está separado, né? Terceiro trono embaixo, Vishnu aqui, Brahma lá em cima e Sol central lá em cima. Mas, na verdade, está tudo junto, né? Isso, na verdade, no universo não existe espaço nem tempo. A estrutura do universo é consciência, mas está tudo junto. Nós vivemos, quer dizer, nós aqui no sistema solar, na Terra, nós vivemos dentro de Shiva, dentro de Vishnu, dentro de Brahma, dentro do Sol Central e dentro do Eterno. Só que nós não conseguimos ter consciência da presença real deles, porque tem esta barreira maiávica que nos impede de ver. Da mesma maneira que existe uma barreira maiávica entre o Sol Central e o Tati. Agora, então nós podemos perguntar, essa agora é uma afirmação bastante importante, não é isso? Qual é o fundamento da eubiose, específico da eubiose? Qual é o fundamento da eubiose com relação a essa questão do politeísmo, monoteísmo? Qual é a linha que a eubiose segue? Então, a linha é monista, chama-se monismo. Então, a nossa teoria, a teoria que envolve a eubiose, é monismo. Ou seja, não é a questão da criação. Não é isso? Se a gente for na literatura, nós sempre vamos encontrar que Deus criou as coisas, ou Deus cria as coisas. Mas pelo monismo, na verdade, a criação não existe. Não existe. Não que ela não exista de fato. Tudo já existe, tudo já está criado. Quer dizer, você tem o Eterno, o Tati, está tudo lá. Tudo, quer dizer, não existe nada que alguém possa inventar dentro do universo, porque já está tudo já existe. O que nós fazemos, no máximo, o que nós podemos fazer, é trazer essa realidade superior para o mundo físico denso. Então, suponhamos, um cientista, ele é a projeção de uma mônada. Projeção de uma mônada. Então, o cientista faz descobertas, não faz descobertas? Ele inventa aparelhos, inventa equipamentos e faz teorias, estuda o universo, astronomia, e usa matemática, etc. Mas, na verdade, isso não é nada dele, ele não inventa nada, ele apenas serve de veículo. E quanto mais sutil for a sua consciência, melhor veículo ele se torna. Então, nós podemos dizer que um gênio ele será tanto mais gênio quanto maior for o seu estado de consciência, porque ele vai ser capaz de trazer de cima o quê? O arquétipo. O Gustavo, o Jung falava, né? Foi o primeiro a falar em termos mais objetivos dos arquétipos, né? Então, esse cientista, quando ele traz esse conhecimento, ele traz de cima aqueles arquétipos que existem no universo e plasma na face da Terra. Então, ele faz descobertas. É o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje, nós temos a física quântica que está aceleradamente fazendo descobertas fantásticas, né? E extraordinárias, né? E tanto que os físicos que lidam com a física quântica, eles mesmos afirmam, a gente vê nos vídeos no YouTube, né? Não precisa entrar na universidade para saber, porque tá no YouTube tem cientistas falando sobre física quântica, e eles são unânimes em dizer a física quântica é uma loucura, porque ela contradiz uma série de coisas, né? A gente chega à conclusão que o tempo e o espaço não existem, a gente tem uma outra concepção das coisas, então eles dizem, estamos tentando entender justamente a questão do espaço-tempo. Tanto que na física quântica, né, isso já do tempo do Einstein já se sabia, as coisas podem se comportar como vibração e como corpo sólido. É isso? A gente sabe, né? Todo mundo já tem uma experiência da dupla fenda, né? Que todo mundo sabe, né? Que existe um determinado momento que, quando a gente observa um determinado fenômeno, ele se comporta como uma emanação eletromagnética.
Mas quando é observado por um aparelho eletrônico, a gente constata a existência de matéria. Então, veja que é uma loucura. Ao mesmo tempo, uma determinada coisa pode se comportar como emanação eletromagnética ou como matéria. Então, realmente, é algo extraordinário dentro desse conhecimento da física atual, né? Então, isso eu quero dizer, que quando alguém tiver alguma dúvida a esse respeito, pode pensar desse jeito. Nós, na verdade, não somos monoteístas nem politeístas, não. O nosso pensamento é monádico. Nós somos o quê? Somos projeções da divindade. Da divindade. Então, não existe realmente a criação das coisas. Existe o que? A manifestação. Perfeito? Então, dentro do espírito, do entendimento monádico, não existe a criação. Na verdade, existe a manifestação. Manifestação daquilo que já existe no plano superior que nós não conseguimos entender. Perfeito? Então, o seguinte, vamos seguindo, são os esclarecimentos, né? E tá aí existe agora o quarto fundamento, que é o fundamento da polaridade, né? Da polaridade. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele enfatizou bastante a questão da polaridade. É isso. Então, a gente sabe que tem o Sol central, tem Brahma, Vishnu, o Sol central, né? Brahma, que é o primeiro trono, o Pai Celestial, Vishnu, que é o segundo trono, que é a Mãe Celestial, né? E Shiva, que é o nosso mundo, né? Nosso mundo. E isso aqui estabelece, e do nosso mundo é estabelecido os planos do sistema solar. Agora, abaixo de Vishnu, existe a polaridade. Acima de Vishnu, existe a unidade. Perfeito? Então, tudo que está acima de Vishnu está numa forma unitária. Unitária. Perfeito? E o que está abaixo de Vishnu está sempre numa forma polar. E isso é inevitável. Passou por Vishnu, tem que se polarizar. Tanto que uma consciência superior, divina, que existe, que ela existe aqui acima do segundo trono, quando ela se projeta para baixo, ela tem que necessariamente se polarizar. Então, é por isso que nós vemos frequentemente os grandes mestres sempre têm uma contraparte. É isso? A gente sempre vê. Porque, nem, exemplo, Akhenaton Nefertiti. É isso? Akhenaton, um ser divino, é isso? Que veio trazer todo aquele conhecimento, né? Como tornou-se faraó, e ele tinha a contraparte Nefertiti. Na verdade, Akhenaton e Nefertiti eram um só. O andrógeno. Né? É o andrógeno. Quando estavam no plano superior do além Akasha. Mas quando desce abaixo do Akasha, que está aqui no Vishnu, é necessário haver a polarização. É isso? A mesma coisa aconteceu com o excelso mestre Jesus, o Cristo. Não é isso? Também, quando ele desce, ele foi necessário haver a polarização. E no caso da polarização de Cristo, não foi um casal, como a gente entende, casado, homem e mulher casado, formando pelo matrimônio casado, não. Aí, no caso de Jesus Cristo, essa polaridade, o androgenismo de Jesus Cristo era com Maria. Então, Maria e Jesus Cristo faziam a parte, era a mesma consciência quando acima do segundo trono. E abaixo, então, há uma polarização. Então, Maria e Jesus Cristo faziam parte da mesma consciência. E o nosso mestre deixa bem claro, uma das últimas ensinamentos que o nosso mestre afirmou, né, para nós, antes de nos deixar e ir para o mundo superior, ele disse o seguinte, que mais ou menos isso, que ele gostaria que todos entendessem a polaridade. Porque ele diz que a polaridade, quem entende a polaridade, entende tudo. Quem entende a polaridade, entende tudo.
né? Inclusive até na questão do bem e do mal, na questão do bem e do mal, é isso? Então ele diz, tudo quem entende a polaridade entende tudo. Ele diz até, num determinado momento, o nosso mestre diz que uma pessoa não deve se preocupar nem com o bem nem com o mal, porque quem fica se preocupando só com o bem e com o mal não tem tempo para outras coisas. Ela ocupa a sua mente, somente aquilo é bem, aquilo é mal, eu vou lutar contra isso, porque eu quero ser do bem, ela fica nessa polaridade. Então, nosso mestre diz assim, o importante não é se ficar se preocupando com o bem e com o mal, é sim cumprir o dever. O dever. O dever, o que é? O que é cumprir o dever? É justamente fazer na Terra, realizar na Terra a obra do Eterno. O que a gente fala, né? O que o nosso mestre fala nas suas revelações, né? Ou seja, realizar a obra do Eterno na face da Terra. É assim que todos os mestres fazem. Então, isso é uma visão geral do fundamento da polaridade. O fundamento da polaridade que tem um significado extremamente importante dentro desse nosso conhecimento eubiótico, né? Então, é claro que nós temos que agora, através da iniciação, ir nos libertando desse jugo da polaridade, ficar para lá e para cá, para lá e para cá, entre uma coisa e outra, né? Mas, em si, aliás, o próprio Siddhartha Gautama, né, isso, nos seus ensinamentos, é o fundamento do budismo, ele chama do caminho do meio, né? É o caminho do meio. O caminho do meio é o fio da navalha, é como andar no fio da navalha. Então, não é nem para lá, nem para cá. É o caminho do meio, do equilíbrio. Então, isso aqui, então, é o fundamento da polaridade. Então, resumindo, tudo aquilo que vem de cima e passa pelo segundo trono em direção de Shiva tem que necessariamente passar pela polarização. E, aliás, é a polarização que faz tudo o que acontece no mundo, né? A gente sabe que, pelas leis, por exemplo, a lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica é básica nisso, né? Tem que haver uma polaridade. Para haver algo que produza trabalho, uma máquina, é necessário ter uma fonte quente e uma fonte fria. Pronto, a termodinâmica diz. Uma frente fria e uma frente quente. É isso? Isso aí gera o trabalho. E também a eletricidade também é a mesma coisa. Tem que ter um negativo e um positivo para gerar uma corrente elétrica e gerar a luz. E é tudo assim. E também nós temos a noite e o dia, né? Isso, o frio e o quente, e assim por diante. Né? Então é tudo polar. Sempre lembrando que aquilo que nós já vimos nas leis herméticas, né? Que esses dois opostos que estão na polaridade, eles não são opostos realmente, eles são complementares. São complementares, não é isso? Complementares por quê? Porque são polares enquanto estão aqui abaixo do segundo trono. Mas quando vão para cima, a polaridade acontece, né? É isso. Tanto que a gente vê no termo humanidade, né? A gente até fala na eubiose que é uma unidade, né? Uma unidade, humanidade, uma coisa só. Não é isso? Então, aliás, existem muitas correntes, né? Já aqui no nosso mundo, aqui no Brasil, muitas correntes, né? Falando a esse respeito. Eles afirmam assim: somos todos um. Somos todos um. Na verdade, esta diversidade que existe de consciência é apenas maia. Na verdade, nós somos todos um. Nós fazemos parte da mesma consciência, da consciência divina. Isso. Não existe diferença entre A, B, C, uma pessoa ou outra. Nós fazemos parte da mesma consciência. Né? Tudo bem? Então, isso aqui é uma visão geral a respeito da polaridade que nós podemos ter. Né? O assunto é muito vasto, né? Eu estou aqui falando apenas alguns detalhes, mas eu tenho uma palestra, inclusive, de 2 horas de duração, falando sobre polaridade. O assunto, se a gente for entrar nesse assunto, o assunto não tem fim. O assunto vai se distendendo, a gente vai chegando a uma série de conclusões, e é muito importante. Mas o mais importante é entender a questão. E é uma das leis herméticas, né? A 4ª lei hermética é a lei da polaridade. A gente já estudamos isso na live correspondente. Né? Tudo bem? Então, passamos agora para o próximo slide. Né? Agora aqui, unidade. Então, aqui, olha,
No fundamento da polaridade, pode clicar, irmão. Existe, então, aqui a unidade e a diversidade. Aqui, não, aqui nesse abaixo de Vishnu existe a existência de matéria e espírito. Abaixo de Vishnu, matéria e espírito, né? Matéria, espírito é conhecido como Purusha e matéria é Prakriti. Então, também nessa questão da polaridade, nós podemos dizer que matéria e espírito podem ser considerados como coisas opostas, mas não são, são complementares. Na teologia ocidental, ocorreu que a teologia, ela, vamos dizer assim, considerou o espírito como uma coisa de Deus e a matéria como uma coisa demoníaca, né? Demoníaca, mas não é. A matéria não tem nada de demoníaca, ela é divina. A matéria é divina. Aliás, tudo é divino. Não existe nada que seja divino porque vem da mesma fonte, evidentemente, né? Então, dentro da eubiose, dentro do conhecimento do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, existe esse fundamento, que não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Não, eles se convertem. Aliás, nós podemos até ver que o próprio Einstein, né, na teoria da relatividade, ele fez essa grande descoberta, né, que matéria pode se transformar em energia e energia pode se transformar em matéria também. São intercambiáveis, né? Essas duas formas são intercambiáveis, né? Então, é por isso que existe no universo superior, aqui é o Akasha, Vishnu, existe a unidade, e aqui a diversidade. Mas essa diversidade é apenas aparente. É apenas aparente, né? É apenas aparente. É aparente. Inclusive, no próprio budismo, quando existem 3 fases, eles destacam 3 fases no desenvolvimento da consciência do indivíduo, né? Existe uma fase em que quando o indivíduo está imerso na materialidade, ele diz: eu sou eu, o outro é o outro. Essa é a materialidade. Eu sou eu, o outro é o outro. No segundo ponto, ele evolui um pouco mais, no segundo estágio de evolução, ele diz o seguinte: não, eu sou um, mas o outro é semelhante a mim. É isso? Jesus falou isso, né, do semelhante, né? Eu sou um ser humano, mas o outro ser humano é semelhante a mim. É isso? Esse é o segundo estágio. No terceiro estágio, é mais profundo ainda. No terceiro estágio, quando a pessoa olha para outra pessoa, ele diz assim: nós somos um só, eu sou ele e ele sou eu. Não é verdade? Então, isso aí é que nem o próprio Jesus falava, né? Ele falava: eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um, que existia aquela interação. Não existia, não é isso? Interação entre ele e a consciência divina. Então, essa diversidade chama-se Maya. Tudo que nós entendemos, vemos no mundo como diversidade, essa enorme quantidade de coisas existentes, das mais variadas formas, são expressões na parte física, mas representam a diversidade que é maiábico. Tudo bem? Pode clicar agora, irmão, por favor. Seguinte. Então, aqui nós temos Brahma, Vishnu, Shiva. Perfeito? Brahma, Vishnu, seguinte, por favor. Seguinte. Aqui nós temos, está vendo isso aqui? Um X. Mas, na verdade, isso aqui é um portal entre a unidade e a diversidade. O nosso mestre diz, não, pode voltar. O nosso mestre diz que da unidade para a diversidade existe um portal, Vishnu. Vishnu é o portal. Vishnu é o portal. E eu quero dizer que o nosso mestre identifica esse portal como referente à constelação do Cruzeiro do Sul. Ou seja, tudo que vem da unidade passa por esse portal e se projeta no mundo, no nosso universo, que é o sistema solar, através da diversidade. Todas as energias passam por esse portal, né? Então, originando a polaridade. O seguinte,
O seguinte. Agora, eu quero voltar. Pode voltar, por favor? Vou voltar. Eu quero agora pedir o nosso irmão Carlos Nascimento, se ele quiser, fazer suas considerações também, né? Por favor. E, professor, Carlos, antes de você falar, eu queria registrar aqui a região da nossa audiência. A gente está com a audiência de Lisboa, de Porto, ótimo. Do departamento da Lacerda Franco, aqui em São Paulo, Rio Claro, em São Paulo, departamento da Moca, também em São Paulo, cidade de Tubarão, em Santa Catarina, Guarujá, São Paulo. Que ótimo! Nosso departamento de Santana, em São Paulo também, Belo Horizonte, Minas Gerais, mais uma cidade de Santa Catarina, Joinville, e também Contagem, Minas Gerais. Que bom, muito que ótimo. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos bem-vindos. Pode falar, Carlos. Carlos, se o irmão quiser fazer, enriquecer tudo que foi falado, por favor. Tá. Então, professor Walter, o que o senhor colocou para a gente é toda essa manifestação, né, do Eterno, que vem do alto, né, se manifesta aqui e depois retorna como experiência para ele. E o interessante do que o senhor colocou é o segundo trono, né, que tanto que funciona para a gente como um portal, né? É o portal, é como se fosse o portal da descida, né? Eu achei isso daí muito interessante, né? É o portal de ligação que liga a matéria espírito, né? Isso. A consciência divina. Exatamente. Exatamente. Essa é a ligação. Tanto que, olha, veja, vamos raciocinar agora. Nós já estudamos aqui em algum momento, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo, perfeito? Perfeito. Já passamos por 3 sistemas evolutivos, né? Isso. No quarto sistema, onde está se desenvolvendo a nossa hierarquia Jiva, chamada Jiva, é isso? Quarto sistema. E o nosso mestre, ele trabalhou e trabalha atualmente, porque ele está vivo, né? Está vivo, né? Ele deixou a parte da Terra, está vivo na espiritualidade, né? Ele trabalha justamente para levar a humanidade para um 5º sistema e depois para um 6º sistema. Existe todo um trabalho. E justamente esse Vishnu é o 5º sistema. É isso? E Brahma é o 6º sistema. Mas não para por aí, ainda tem um 7º sistema. E não para por aí, tudo isso resume depois numa 8ª coisa. Depois, o nosso mestre diz que isso aí tudo se resume numa 8ª, todo esse conhecimento é resumido numa 8ª coisa. Pode falar, Carlos, por favor? Você ia falar? Então, interessante é isso, né? Que através de todo esse movimento, a gente está no 4º sistema, né? O próximo passo é o 5º sistema de evolução. 5º sistema de evolução, exatamente. E que o professor, né, o nosso mestre JHS, já tinha, inclusive, a consciência do 6º sistema de evolução. Claro, 6º sistema. 6º sistema de evolução. Nós temos o 7º e o 8º que condensa tudo isso. Exatamente. E até onde eu sei, tudo volta para a unidade, tudo volta para a divindade. Perfeito. Isso nos indica, então, veja, nós tiramos uma conclusão muito importante. O nosso mestre é um ser do futuro. Perfeito? É um ser do futuro. Ele não era o presente, é um ser do futuro. Não. Olha que coisa extraordinária. É um ser do futuro que voltou ao passado dele, que é o nosso presente. É o nosso presente. Olha só, ele é um ser do futuro que veio viver o passado dele, ele já passou por isso na sua evolução. E está no nosso presente, dando conhecimento. E, normalmente, todos esses seres hierárquicos, mestres, são seres do futuro. Eles já estão lá no futuro. E eles vêm para a Terra trazer esses conhecimentos para o nosso presente, que é o passado deles.
justamente para nos levar para novos sistemas evolutivos. No caso, Então, o sistema sexo evolutivo. Pois não, irmão? exatamente, são esses seres que a divindade manda para empurrar toda essa humanidade para evoluir um grau a mais. Um grau a mais, exatamente. É. Então, aqui, nós temos Shiva, o filho, né? O Shiva é o filho, O Shiva é o filho, Vishnu é a mãe, a e mãe Brahma é o pai. é o pai. O pai, né? Então, aqui, Vishnu, na Eubiose, a gente chama da mãe divina. É a mãe divina. E Brahma é o pai celestial, né? Então, o nosso destino, o destino nosso é nos transformarmos através do autoconhecimento até atingir uma consciência de adepto. Adepto. Tá. Um adepto já não é mais um ser humano. Ele já é um ser super-humano. Ele abandona aquela maia toda, né? O quaternário, né? Faz o equilíbrio do quaternário com a tríade superior e torna-se um ser super-humano. E tanto que ele entra no Akasha, ele pode pesquisar o Akasha aqui, né? Isso. Esse é um dos motivos. Agora, mais uma explicação, uma coisa interessante. Esse é um dos motivos que nós temos todos esses livros nos contando a história sobre a Lemúria, sobre a primeira raça-mãe, segunda raça-mãe, Atlante, e a história não registra esse fato. A história não registra esse fato. Por quê? Porque não tem documentos. Não tem vestígio. Não tem vestígio. E não tem vestígio, né? Não tem vestígio. Então, a história oficial, acadêmica, ela não tem como... Olha, o fóssil humano mais antigo tem 40 mil anos, é o homem de Cro-Magnon, que foi descoberto na França. Isso. 40 mil anos. E quando descobrem um fóssil, eles não descobrem o esqueleto inteiro, eles descobrem apenas um pedaço, uma calota polar, um dente. Fragmentos, né? Depois, através de um processo que existe na ciência chamado anatomia comparada, é um processo que existe chamado anatomia comparada, eles reconstituem o corpo. Isso. Reconstituem, na verdade. Então, não há vestígio. E é por isso, então, que nós temos conhecimento da Lemúria, das primeiras raças, que existiram há bilhões e bilhões de anos. De onde que vem esse conhecimento? Do registro acástico. Porque os mestres vão no registro acástico e trazem para a humanidade esses conhecimentos. Então, veja. Agora, então, o Vishnu, isso eu quero deixar bem claro, o Vishnu é a mãe divina, E o nosso mestre, ele, numa das revelações, isso é uma revelação, mas isso é algo que tem que ser falado abertamente, atualmente, o que é muito importante para a humanidade. O nosso mestre diz que, para que um ser se torne um adepto, ele precisa fazer uma integração muito forte com a mãe divina. A mãe, que é Vishnu, que é o segundo trono. Ele precisa se aproximar, fazer um processo de autoconhecimento, e essa aproximação o torna um adepto. E nessa explicação toda do senhor, isso ficou muito claro, né? Que para o desenvolvimento do Shiva, ele precisa adentrar nesse portal Vishnu para ele poder entender melhor todo esse processo. Exatamente. E é que nem o senhor falou, a gente só sabe de toda essa história porque teve seres que conseguiram fazer isso. Exatamente. Né? Claro. HPB, o nosso mestre JHS. Perfeito. Porque senão ninguém ia saber a primeira raça-mãe, que é a adâmica, né? Não. A segunda raça-mãe, que é a hiperbórica. Exatamente. E a terceira, né, que é a lemuriana. Porque não tem vestígio, não tem nenhum vestígio dessas raças. Por exemplo, a HPB era uma mestra. Isso. Né? Mas ela estava... você sabe que no universo a lei é para todos, né? A lei não tem foro privilegiado no universo. Não tem foro privilegiado.
Todos têm que seguir a lei. É claro que a KPB, quando ela entra num corpo, ela ficou restrita àquele corpo. É isso? Fica restrita àquele corpo. E Isso. ela foi... A questão da HPB, ela foi um veículo para os grandes mestres. Então, os mestres traziam, através da sua consciência, que era muito elevada, era mestra, não é isso? Apesar de estar num corpo físico, trazia todos aqueles conhecimentos. Nunca na história da humanidade, tantos conhecimentos foram trazidos para a face da Terra, como no tempo, estou dizendo conhecimentos iniciáticos, como no tempo da HPB. Esses conhecimentos fantásticos, que constituem a doutrina secreta, né? E agora também com o professor Henrique G. de Souza, que traz esse conhecimento de maneira bastante prática. A diferença entre HPB e JHS, que é o nosso mestre, é a praticidade. A praticidade. Porque, inclusive, eu não estou falando, não estou inventando. A palavra do mestre. O nosso mestre falou: o que é eubiose? Eubiose é teosofia posta em prática. Exatamente. Ele fala isso. Eubiose é teosofia posta em prática. Ou seja, o nosso mestre, Henrique G. de Souza, ele teve essa função de trazer esse conhecimento cada vez mais para perto da consciência humana. Para mexer com a consciência humana, para a consciência humana dar esse salto. O salto qual é? Quarto sistema para o quinto sistema, e depois para o sexto sistema. Perfeito? Isso é uma coisa muito importante. É isso? Exatamente. E é através da quarta raça-mãe, né, do quarto sistema, que a gente se torna mais próximo do divino, né? A gente tem um estado de consciência mais próximo do divino. Exatamente. Então, nós estamos agora na quinta raça-mãe, ariana, não é isso? Ariana, isso. Ariana, que tem agora a hierarquia Jiva, que somos nós, né? E nós temos essa possibilidade e esse grande salto vai se dar no ano 3005. É por isso que existe o canal 3005. É uma explicação. Exatamente. Já estamos explicando já. Por que é canal 3005? Porque vem do mestre. O mestre diz que no ano 3005 vai haver uma expansão do conhecimento, vai expandindo aos poucos, mas a consciência humana vai atingir uma expansão extraordinária no ano 3005. Não é verdade? Por isso que é canal 3005, esse é o motivo. Viu, professor? E o nome é canal 3005, mas também tem um slogan, que é o Despertar para o Futuro. O Despertar para o Futuro, exatamente. Então, nosso mestre dá essa visão E eu quero dizer mais uma coisa. Veja bem, o quarto sistema, nós temos a polarização. Né? Abaixo do segundo sistema falam 7 deuses. Não falamos disso? 7 deuses. O quarto sistema está sobre a égide do quarto senhor. Não é verdade? Isso. No quinto sistema, Vishnu, está a égide do quinto senhor. Quinto senhor. E Brahma está sob a égide do sexto senhor. Então, existe o quarto senhor, o quinto senhor e o sexto senhor. Mas, veja, todos eles trabalham em conjunto para que essa evolução aconteça. Todos eles trabalham em conjunto para que essa evolução aconteça. Então, aí está, então, a explicação desse trabalho do mestre para nos levarmos, a nós todos, para uma quinta coisa, um quinto sistema de evolução. Esta é a explicação, vamos dizer assim, cosmogenética e antropogenética, através do qual nós podemos entender. O importante é que tudo coincide, não existe nenhuma contradição. Não existe contradição entre esses ensinamentos, tudo se converge para o mesmo ponto. Perfeito? Perfeito. Vamos partir para o próximo, então. Professor, antes de continuar, deixa eu só fazer uma atualização aqui para fazer justiça aos demais que eu não citei. Pois não. A gente também está tendo audiência de Piranhas, no Alagoas. Que bom. Florianópolis, Santa Catarina.
Que bom! Departamento de Sumaré, aqui em São Paulo, Praia Grande, São Paulo, Praia Grande. Nova Chavantina, Mato Grosso e Conceição do Rio Verde. Que ótimo! Parabéns! Tá? Todos vocês que estão nos assistindo, vocês podem participar enviando a sua pergunta. Vocês podem enviar a sua pergunta aí no chat, né? E também, se vocês quiserem, está aparecendo aí na tela um número de WhatsApp. Vocês podem participar através do WhatsApp enviando ou uma mensagem de áudio ou uma mensagem de vídeo. Tá? Que a gente coloca aqui a sua pergunta no ar para o professor ou para o Carlos responder. Tá bom? Grande honra receber a visita de todos. Muito bem. Vamos para a próxima imagem, que temos muito assunto aí. A próxima, fundamentos da volta à unidade. Agora vamos ver o quinto fundamento, o fundamento da volta à unidade. O nosso irmão Alain pode, então, clicar. Nós temos os planos cósmicos. Olha, os planos cósmicos é constituído aqui, ó, o divino, os planos cósmicos é constituído o divino pelo monádico, espiritual, intuicional, material, astral e físico. E os planos do sistema solar. Sempre dizendo que o nosso universo é o nosso sistema solar. É constituído pelo dá mais uma clicada que vai aparecer o físico. Atman, Budi, mental abstrato, mental concreto, astral, vital e físico. Esses 7 elementos que nós vemos abaixo constituem os nossos corpos hiperfísicos. Perfeito? Nós não somos somente a parte física densa, essa é a pele, é só a parte física. Nós temos ainda mais 6 corpos que interpenetram esse corpo físico denso, que é o vital, o astral, mental concreto, mental abstrato, Budi e Atman. Esse é o plano do sistema solar. É claro que isto aqui está relacionado com a diversidade. Com a diversidade. É isso? E aqui com a unidade. Então, o fundamento da volta à unidade é justamente este caminho. Pode clicar, irmão? Pode clicar, que deve ter mais coisa aqui. Olha aqui, ó. Justamente no plano do sistema solar, é a diversidade. E nós estamos imersos, olha a nossa tríade superior e o nosso quaternário, né? O quaternário é representado pelo físico, vital, astral, mental concreto. E o ternário superior é mental abstrato, Budi e Atman. Está aqui. São 7 coisas, 7 consciências que estão interrelacionadas. Unidade, então, a tendência é partir da diversidade para a unidade. Eu somente quero dizer o seguinte, só para complementar. Esse vital e físico, o vital e o físico, eles podem se complementar num só ponto, num físico. Então, nós podemos reduzir esse quaternário numa tríade também aqui. Olha. Se nós considerarmos o físico e o vital como uma mesma coisa, porque o físico, o vital, são 7 subplanos aqui, né? O físico são 3 subplanos e o vital tem 4 subplanos. Perfeito? Mas no final, o físico tem 7 subplanos. Nós podemos aqui considerar que esse quaternário ele pode se transformar aqui, por esse raciocínio, num ternário. E quando há uma conjunção, uma harmonização entre o ternário superior com o ternário inferior, forma-se, se a gente juntar esses dois, eu não tenho aqui a imagem, mas se eu juntar esses dois triângulos, superior e inferior, formam uma estrela de Salomão, né? Chamada estrela de Salomão. É o símbolo do adepto. Então, quando é que se forma o adepto? Isso é muito importante para esse entendimento. Quando é que se forma o adepto? Quando dá esta comunhão, essa harmonização entre o conhecimento, a tríade superior com a tríade inferior. Então, nasce o adepto, que é um ser super-humano. Ele está a caminho, ele já é um ser super-humano. Então, o caminho é da diversidade para a unidade. Seguinte, o nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, se quiser fazer algum comentário. Então, professor Walter, é isso mesmo. Então, a nossa evolução, para a gente evoluir aí no quaternário, é só transformar esse quaternário numa tríade
que vai haver a junção com a tríade superior. Não, E aí, esse isso, quaternário, ele já é uma tríade, né? Se eu juntar o vital com o físico aqui, que é uma coisa só, é um plano só, né? isso, Um plano isso. só, aqui é uma tríade, na verdade é uma tríade, né? Isso, mas eu entendo que para a gente formar essa tríade inferior, a gente já tem que se tornar praticamente quase como um adepto, né? Ah, sim, perfeito, perfeito. É. E você, Então você já tem que atingir um estado de consciência de um adepto para fazer essa fusão com a tríade superior. porque esse físico que está escrito aqui é o sólido, líquido e gasoso. É o nosso Isso, sólido, líquido e gasoso. É o mundo que nós vivemos, né? É o isso, sólido, líquido e gasoso. E o vital, não. Tem mais 4 subníveis, né? Que constituem isso, o corpo inteiro, né? Então, isso aí, a harmonização dessas duas tríades forma o adepto, né? Tudo bem? o adepto. Isso, A seguinte, por favor. Aqui, isso aqui é tudo descrito na parábola do filho pródigo, né? Jesus contou essa parábola. Olha, Jesus contava a contou. história toda através da parábola. Como é que, resumindo a parábola, um homem tinha 2 filhos. Então, o que ele fez? Ele dividiu a sua riqueza entre esses 2 filhos. É isso? Um filho ficou do Isso, lado ele dele. Dividiu a riqueza. isso, Um filho ficou do lado dele. O outro é, filho pegou aquela riqueza dele, não é isso? é, E isso, saiu pelo mundo. É o filho pródigo, né? E gastou tudo. isso. Começou a gastar, Gastou tudo. gastou tudo em bobagem, tudo, gastou tudo. E ficou pobre. Ficou pobre, assim contou Jesus, ficou pobre. Então, começou a passar fome. De tão pobre que ele ficou, não tinha nem dinheiro para comprar comida. Então ele disse: eu só tenho um jeito, voltar para a casa do pai. Do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele manda avisar o pai que ele vai voltar. O pai fica muito feliz e faz uma festa. O pai faz uma festa para receber, convida os vizinhos. Jesus Cristo conta isso aí, a parábola do filho pródigo. Tá aqui, a foto mostra o pai recebendo o filho pródigo, né? Pobre, né? Então, ele recebe o filho. O outro filho que estava do lado dele, que ficou do lado do pai, que ficou trabalhando com o pai, ele não gostou quando ele soube da história. Ele falou: pai, mas não é justo isto, né? Porque eu fiquei do seu lado, eu recebia uma parte, a metade da riqueza, e eu aumentei a sua riqueza, né? Aumentei a sua riqueza. E o meu filho, meu irmão, não, ele saiu, gastou tudo em bobagem, ficou pobre, agora ele volta e o senhor recebe, faz uma festa, e o senhor nunca fez uma festa para mim. É isso? Ele reclama para o pai. Então, o Jesus contou para ele que o pai falou então para o filho. Essa é a base da parábola. O pai fala para o filho: meu filho, a questão é o seguinte: o seu irmão estava morto, mas agora vive. É? Isso, Seu irmão estava morto, mas agora vive. Ou seja, ele volta para a casa do pai e retorna à divindade, né? Isso aí nada mais é do que essa história da descida da mônada e a subida. e a subida. A descida da mônada, a mônada desce, perde toda aquela riqueza que ela tem de consciência da divindade, torna-se pobre, né, empobrece, depois ela começa a adquirir conhecimento e volta à casa do pai. E isso significa que quando a gente volta à casa do pai, o pai faz uma festa, né? O Eterno faz uma festa pela volta nossa à casa do pai. É sempre uma alegria imensa a volta à casa paterna, né? Então, veja, Jesus Cristo já falava nas suas parábolas de maneira simples, né? Ele contava coisas profundas, né? Seguinte, por favor. O seguinte, o irmão Alain, a próxima imagem, por favor. Aqui, eu quero dizer aqui, é uma montanha, olha. Pode clicar, irmão Alain, pode clicar aqui, unidade e diversidade. Não. Unidade e diversidade. Aqui nós temos, olha, nós podemos considerar uma montanha, a base da montanha é a diversidade, e a unidade é o topo da montanha. Eu quero dizer uma coisa que eu mesmo, nos meus estudos, eu não tinha percebido nisso, eu percebi como professor.
foi com o professor, o mestre, o Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, que eu percebi uma verdade que eu não tinha percebido antes. Isso. O nosso mestre conta o seguinte: todas as vezes que a divindade transmite algo para o ser humano, ele transmite numa montanha. É verdade. Todas as vezes. Então, a sarça ardente foi numa montanha, a tábua dos 10 mandamentos foi numa montanha, e a fundação da nossa obra, né, a fundação espiritual da obra, foi na Montanha Morebe, aqui em São Lourenço. Né? Então, está sempre relacionado a uma montanha. Agora, quando não existe montanha, tem regiões que não existem montanhas. É isso? Tem regiões que não existem montanha. No Egito, por exemplo, existe montanha? Não existe montanha. Não. Mas eles fizeram montanhas, que são as pirâmides. As pirâmides. As pirâmides são montanhas. Então, eles fizeram montanhas que têm uma relação com a divindade, não é isso? É isso? E o nosso mestre, e elas estão em relação com os 3 logos, é isso? Se nós vemos as três grandes pirâmides, a Kelps, Khepri e Miquerinos, elas estão em relação com os 3 logos, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, aliás, existe uma diferença, esses 3 logos, essas 3 constelações, elas não estão em linha reta, né? A terceira está meio desviada, e nas pirâmides também, a terceira está meio desviada. Né? Então, as pirâmides, essas 3 grandes pirâmides, não são sarcófagos, não são monumentos para guardar múmias, não. São monumentos destinados a guardar ao conhecimento superior humano. Tem muita. A pirâmide ainda tem. Nós temos que estudar muito as pirâmides para entender muita coisa que está lá escrita. A HPB disse que as pirâmides só serão entendidas perfeitamente no 3º milênio. No 3º milênio, é isso? Quando a humanidade atingir um estado superior. A unidade e a diversidade. Eu só quero fazer mais uma consideração muito interessante. Né? Nós sabemos que existe uma sequência de hierarquias chamada Kumaras, Makaras e Asuras. Né? É isso? Isso. É isso? Isso. Kumara, o sentido Kumara é cabra. Cabra. E cabra gosta de andar onde? Nas montanhas. Cabra anda nas montanhas. Kumaras. E Kumara significa, se a gente for analisar bem o significado de Kumara, é maravilha que vem do cume. Kumara, maravilha que vem do cume. É isso? E nós podemos até historicamente, olha só, isso acontece na história, né? Pedro Álvares Cabral. A bandeira dele, da família dele, tem uma cabra. Uma cabra. Por isso que ele é Cabral. Por isso que ele é Pedro Álvares Cabral, porque é a cabra que está lá na bandeira dele. Então, o nosso mestre afirma que ele fez um trabalho kumárico, né? Kumárico, trazer o povo português para o Brasil, porque essa era a lei que determinou isso aí, né? E faz parte da nossa evolução essa, né? Faz parte de Portugal. Portugal, o berço da civilização, para o berço da civilização aqui no Brasil. Então, uma ligação muito grande, né? Porque a gente sabe que Portugal recebeu toda aquela essência dos cavaleiros templários, não é isso? Aquele conhecimento dos cavaleiros templários na parte espiritual. O rei Dom Denis e a sua esposa, o rei Dom Denis, cuja esposa era a Santa Isabel, né? Dona Isabel, foi canonizada Santa Isabel, é isso? Então, o Dom Denis conversou com o Papa e recebeu todas as riquezas dos cavaleiros templários e fundou a Ordem de Cristo. E foi justamente a ordem que teve dinheiro, né? Teve financeiramente suporte para as grandes navegações e trazer tudo para a América, né? Isso faz parte, é o chamado caminho de Ió, né? Caminho de Ió, né?
Então, isso aqui é uma interessante... Por isso que eu pus essa imagem da unidade de diversidade, da montanha, que é muito interessante essa questão. A próxima, por favor. Agora, as leis básicas do universo. Nós estamos nos encaminhando para o final da palestra. As leis básicas do universo. Tudo isso que nós temos a lei da evolução, a lei do karma, a lei dos ciclos, né? Tudo isso é baseado em 3 leis básicas do universo. Lei da evolução, do karma e do ciclo. Seguinte, a lei da evolução. Lei da evolução, hein? É um assunto muito extenso, mas vamos resumindo. Tudo evolui, executa movimentos ou evoluções. Nada está parado no universo. Nada está parado. Tudo está submetido a uma constante e progressiva série de transformações. Tudo está em movimento. Átomos, moléculas, elétrons, partículas subatômicas. Evoluir, portanto, tem o seu significado no sentido exato de transformação. Essa é a primeira lei, que é a base do nosso universo. Então, aqui nós temos a imagem de um ser subindo uma escada, né? E justamente é uma escada, né, que nós subimos através do universo, degrau por degrau, até atingir a nossa consciência divina, né? Seguinte, aqui, então, até atingir a iluminação, né? A iluminação, justamente, é o ponto máximo que um ser humano pode atingir, né? A sua iluminação. Torna-se um adepto, um ser superior, né? Um ser super-humano, né? E o que o conduz à sua transformação. O seguinte, por favor. A lei dos ciclos, aqui. A evolução não é linear, processos em ciclos englobados por ciclos. É um progresso paulatino e constante de um estado inferior para um estado superior, do simples para o complexo. Evolução ocorre através de mudanças sucessivas que chamamos ciclos. No estudo do universo, verificamos a existência de muitos ciclos, cada qual relativo ao processo específico, ciclo das civilizações, dos dias, da vida planetária, estelar, da biologia, do mundo dos compostos químicos, do campo da física atômica e nuclear, microfísica, dos processos telúricos e orogênicos, e no homem a reencarnação. Especificamente no homem, a lei dos ciclos, ela se manifesta como a gente chama a lei da reencarnação. E existe a roda de Sansara, conforme o budismo. Uma roda, é que nem se fosse uma roda de carroça, é isso? Isso. O budismo diz o seguinte, o karma é assim, é que nem uma roda de carroça, como as patas do boi perseguindo as rodas da carroça. Então, o karma está sempre perseguindo esse processo evolutivo, não há como eliminar isso, a execução da lei do karma. Além disso, temos 2 grandes ciclos e ciclos menores, ciclos dentro de ciclos. Temos ciclos menores e ciclos maiores. Seguinte, por favor. Por favor, o seguinte, aqui temos o homem caminhando, né? Um ser humano caminhando em direção à luz, para detectar. Seguinte, por favor. E aqui a lei dos ciclos, né? De maneira helicoidal, né? A lei dos ciclos, né? Vai seguindo, até atingir a evolução final. Seguinte, e a lei do karma, né? Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Esse fato está na evolução, na lei da evolução como polaridade e na lei dos ciclos, como sucessão de sucessões evolutivas. Atua em todos os planos da forma. O karma, como lei de compensação, mantém o equilíbrio evolutivo em todo o universo. Sentimentos, emoções e pensamentos provocam um karma positivo ou negativo. Isso. Agora, o karma, quando a gente fala karma positivo ou negativo, não significa coisas negativas ou positivas. Não. O karma é sempre educativo, né? Ele sempre transforma o indivíduo, né? Ou seja, o karma gera movimento, coloca em ação as energias mentais, psíquicas e físicas. Está presente em todas as nossas atividades, como indicam as máximas seculares e as definições populares. Olho por olho, dente por dente, quem semeia ventos colhe tempestade. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso o povo fala, né? Quanto mais fizer o mundo pesado, mais ele pesará sobre ti. Não faça aos outros ou não queres que eles façam. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Isso aí, aliás, isso aqui são afirmações do Mestre e de Jesus o Cristo, né? Seguinte, por favor, seguinte. E a roda da lei. A roda da lei, existe uma roda da lei, a roda de Sansara, né? Em que
Esses karmas vão se repetindo, repetindo, né? E o máximo que acontece com o indivíduo, quando ele se torna adepto, ele liberta-se dessa roda de samsara. Então, ele não precisa mais o quê? Reencarnar. Porque, na verdade, pelo budismo, o que reencarna não é o ser humano, é o karma. O que reencarna é o karma. Enquanto tiver karma, existe reencarnação. Deixando de existir karma, não existe mais reencarnação. Perfeito? Existe encarnação. Então, o mestre, ele não reencarna, ele encarna. Ele vem a parte, assume um corpo físico para trazer seus ensinamentos. Mas não é por efeito... Aliás, ele age não mais por karma, mas por uma lei superior chamada Dharma. Ele deixa de agir pelo karma e passa a agir por uma lei universal superior chamada Dharma. Seguinte, por favor. Seguinte, conclusões. Agora, chegando às conclusões, né? Existe uma polêmica entre criacionistas pela religião e evolucionistas pela ciência. Através da filosofia transcendental cósmica, consideramos uma terceira situação de caráter conciliatório, que é o conceito manifestativo. O universo tem duas faces, o imanifestado e o manifestado. O imanifestado encerra a potencialidade de tudo. O manifestado é a realização objetiva dessa potencialidade. Logo, no manifestado, tem-se a impressão da criação e constata-se a ocorrência da evolução. Então, nosso universo, o que ocorre é a manifestação, não é propriamente a criação, sim a manifestação. Primeira conclusão, lógico. A segunda, pelo conceito manifestativo, tudo que está manifestado segue permanentemente pelo caminho da evolução, desde o Sol central até os deuses e todas as hierarquias até o humano, né? Segundo, né? E depois, finalizando, nós temos o terceiro, portanto, pelo conceito manifestativo, tudo aquilo que está objetivado através das experiências individuais e coletivas concorre para a evolução geral do universo manifestado. É isso aí. Seguinte, por favor. Por favor. Seguinte, por favor, Alain. E terminamos. Terminamos. Então, vamos aqui, temos alguns minutos, temos aí 3 minutos, às 10 horas, nós podemos conversar um pouquinho. Se tiver algumas perguntas, algumas considerações. Tem alguns comentários aqui, professor, algumas perguntas que eu vou colocar no ar, para a gente, só para a gente tomar conhecimento. Pois não. Tem um irmão aqui, ó, Ralan, inclusive até Carrara. Boa noite, venerados irmãos. Saudações ao venerável irmão Walter, que foi meu instrutor no ano de 2002, no grau Peregrine Manu, no departamento da Serra Franca. Ótimo, que bom rever. Que bom rever. O nosso irmão Eduardo mandando uma boa noite para nós aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Tem uma observação da Genoveva. Boa noite. Aprecio a forma bem didática com que sabe expor este tema complexo. Isso é verdade. Esse tema é muito complexo e a gente... Eu quero o importante que o meu lema, o meu sistema de ensino, sempre assim, não é ficar citando palavras difíceis e termos. Não. O meu sistema de ensino é justamente focado na seguinte orientação: mostrar como as coisas funcionam. Assim, isso que é importante. A pessoa entendendo como as coisas funcionam, depois ela vai somando coisas, nomes, datas, ela vai somando e formando uma árvore em geral, né? Então, isso aí, o importante é saber como as coisas funcionam, de maneira simples. E uma coisa, viu? Somente quero dizer uma coisa, só simplificando, bem. Eu quero falar das coisas simples. Eu falo dessa maneira também, procuro falar simples, me orientando nos grandes mestres. Porque, olha, todos os grandes mestres, e eu procuro seguir essa orientação, falam de maneira simples. Eles não complicam. Não é isso? A gente vê Jesus, Sermão da Montanha, 15 linhas, está tudo lá. Está tudo lá. Se a humanidade seguisse o Sermão da Montanha, está tudo lá. É isso. Siddhartha Gautama, as 4 9 verdades, não é isso? As 4 9 verdades, uma coisa simples. Ele falou o seguinte:
O sofrimento existe. Segundo, o sofrimento é causado pela ignorância. Terceiro, esse sofrimento pode ser terminado. Quarto, o sofrimento pode ser terminado pela sabedoria. Pronto. É isso. Se a humanidade, isso faz mais de 2.500 anos que ele falou isso, né? Se a humanidade tivesse seguido isso, já teríamos resolvido uma série de problemas, né? E a humanidade estaria num estágio evolutivo muito superior. Então, simplicidade. Aliás, o nosso mestre diz, revelação do mestre, tudo no universo é absolutamente simples. Quem complica é a mente humana. A mente humana que começa a estabelecer leis e pensamentos e complica tudo. Então, o nosso mestre diz, isso é uma revelação disso, tudo no universo é absolutamente simples. Seguinte, professor, tem mais uma participação da Camila Lima aqui, ela fala, já estou aqui tentando imaginar como toda essa transformação se dá no nosso corpo humano, se tudo está interligado. Sim, está tudo interligado, tudo interligado. Tem mais essa observação do Edgar, excelente participação de nosso irmão Carlos Nascimento. Também acho. Excelente. Obrigado. Tem a Fernanda Alves aqui, 3005. Estava me perguntando a origem desses números. Muito bom saber. Tá bom, aí já está explicado. Já está explicado. Mais uma vez aqui a Nair também enfatizando a didática do senhor. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, professor, da Fernanda. Quem simboliza o irmão do filho pródigo? Bom, veja bem, isso aí foi uma parábola dita por Jesus para indicar essa polaridade, né? Quem simboliza, isso aí é preciso estudar com mais profundidade essa parábola, né? Para saber o que Jesus queria falar com isso, né? Sabe que a parábola ela tem um sentido profundo, esotérico, a gente precisa estudar muito para entender, né? Então, na verdade, Jesus contou essa história para mostrar esta polaridade entre o bem e o mal, né? O bem e o mal, né? Eu acredito isso, o bem e o mal, porque um se julgava o bem e ele julgava que o outro era o mal, não é isso? Mas o outro estava realizou uma tarefa cósmica. Ele desceu, depois subiu, voltou à casa do pai, né? Então, a parábola serve para explicar justamente essa diferença, essa polaridade existente, né? Entre aquilo que a gente imagina como seja o bem e o mal, né? Tudo bem? Professor, mais duas para finalizar aqui. Mais duas. A Maida Marques, ela agradece o venerável irmão Carlos Nascimento. Também gostei das suas observações, aprendendo sempre com vocês. Ótimo. E a observação do Eduardo, o Apocalipse menciona que a unidade é a chave para sair da separatividade, ou seja, alcançarmos o eu superior em integração ao cosmos, a Deus, e colocando o eu inferior sob controle. Exatamente, perfeito. Nós temos que atingir a unidade. Exatamente, é isso mesmo. Atingir a unidade, isso é fundamental. Bom, para a gente finalizar então, Carlos, suas últimas considerações. Eu fico muito orgulhoso de participar desse bate-papo, porque o professor Walter ele coloca a coisa de uma forma muito didática e a gente percebe como tudo na natureza é simples e tem que ser dessa forma mesmo. E o interessante, eu acho que o interessante, o que nos avança a evoluir, é essa volta à unidade, né? Somos divino e voltamos a ser divino. Isso daí é muito interessante. Boa noite a todos. Professor, mais alguma observação? Bom, eu fiquei muito feliz, né, em participar e ser ativo, né, nesse assunto de enorme importância, fundamentos transcendentais do universo, e eu espero que isso aí seja útil para todos, e como para mim é de uma extrema utilidade, para quê? Para que a nossa evolução continue acontecendo e que a gente chegue sempre mais rápido possível à casa do Pai, né? Porque o nosso mestre sempre fala que a nossa função é servir a obra do Eterno na face da Terra. Isso é muito importante. Eu digo tudo
como eu sempre falo para todos no final das reuniões, luz, paz e amor para todos. Eu quero agradecer, professor, mais uma vez aí a sua live, a sua participação, a participação do irmão Carlos. E eu quero deixar o convite a todos aí para na próxima reunião, que é a próxima terça-feira, onde o tema será sobre educação financeira. E eu vou ter a grata honra aí de estar participando de um bate-papo com o venerável irmão Eduardo Nunes, né? Que vai falar sobre esse tema. E, na verdade, o Eduardo, além de um grande especialista em economia, em finanças, ele também é um mentor para mim nessa área. Então, vai ser muito prazeroso eu poder bater um bate-papo com ele sobre esse tema e transmitir aí um pouco do que eu estou aprendendo com ele. Tá bom? Então, fica o convite a todos aí. Alain, eu quero também deixar registrado que a próxima live que eu vou apresentar vai ser Inteligências Múltiplas. Tá, então, próximo sábado, inteligências múltiplas. Próximo sábado, inteligências múltiplas, que é o assunto de extrema importância. Vamos contar com a participação do nosso vereador irmão Carlos também? Vamos ver. Não, pode ser, tudo bem. Tudo bem. Tá bom, tá ótimo, já está confirmado, pronto. Confirmado. Tá ótimo, então. Então, fica o convite também para no próximo sábado mais uma palestra aí com o professor e com o Carlos. Já está confirmado, Carlos Nascimento. Nosso irmão. Maravilha, então. Então, uma boa noite a todos, agradeço a audiência de todos e até terça-feira. Boa noite a todos. Até terça-feira, tudo bem. Muito obrigado.